Fala pessoal, vamos começar aqui mais uma aula de Física no módulo 17 da frente 2. Antes da gente começar, eu gostaria de lembrar um conceito que nós vimos no módulo passado, módulo 16, que falava sobre refração. Na oportunidade, a gente falou sobre o índice de refração N do meio de propagação da luz, né, que é uma relação entre a velocidade da luz do vácuo e a velocidade da luz naquele meio. Considerando que existem dois meios de propagação da luz, A e B, se a gente fala que o índice de refração do A é maior que o índice de refração do B, então A é um meio mais refringente que B, ou seja, A interfere mais na propagação da luz do que o meio B. Ambos interferem, só que se o índice de refração do A é maior, A interfere mais, então A é o meio mais refringente. Saber definir qual é o meio mais refringente de um dióptro é muito importante para a gente dar continuidade da nossa aula, que a partir de agora a gente vai falar sobre ângulo limite de refração, ângulo limite de incidência, que é o principal para nós, e o fenômeno da reflexão total como consequência do ângulo limite de incidência. Pessoal, o conceito de ângulo limite está basicamente envolvido com o fato de que esse ângulo limite vai ser basicamente aquele maior ângulo que a gente consegue numa determinada situação, seja de refração ou de incidência, que vai originar num valor de 90 graus do ângulo do outro lado, né? A gente vai diferenciar ângulo limite de refração de ângulo limite de incidência, começando pelo ângulo limite de refração, que considera, por exemplo, dois meios de índice de refração diferentes, de acordo com o que eu falei anteriormente. Olha aqui, raio incidente e raio refratado é a diferença entre o raio que chega na superfície de separação, o raio que passa para o outro meio. No nosso desenho aí que vocês estão vendo na tela, o índice de refração do meio 2 é maior que o índice de refração do meio 1, então a gente fala que o meio 2 é mais refringente que o meio 1. Quando a luz passa do meio menos refringente para o mais refringente, pode ocorrer o ângulo limite de refração que a gente vai estudar a partir de agora. Gostaria que vocês comparassem as duas situações iniciais, uma com o raio fazendo uma incidência na direção da reta normal e a outra com o raio já um pouco inclinado em relação à reta normal. Repara que à medida que você inclina o raio incidente em relação à reta normal, o ângulo de refração do raio refratado com a mesma normal também inclina. Você tem a incidência normal, que é o único caso em que o raio não sofre o desvio. Na incidência oblíqua, ele vai sofrer um desvio correspondente à segunda lei da refração. E, nesse caso, à medida que você for aumentando o ângulo de incidência, você também aumenta o ângulo de reflexão, até chegar no máximo de ângulo de reflexão que você vai considerar, que é o que a gente chama de ângulo limite de reflexão. Como eu estava dizendo, se você abrir cada vez mais o ângulo de incidência na passagem do meio menos refringente para o meio mais refringente, o raio refratado também vai abrir, não tanto quanto o raio incidente, porque sempre do meio menos refringente para o meio mais refringente, o ângulo de incidência vai ser maior que o ângulo de refração, até você chegar no máximo que você consegue abrir o ângulo do raio incidente e, consequentemente, você vai ter o ângulo máximo de refração. Esse ângulo máximo de refração a gente chama ângulo limite de refração, que é sempre quando o ângulo de incidência do meio menos para o mais refringente for 90 graus. Isso é importantíssimo. O ângulo de limite de refração acontece quando o raio passa do meio menos para o meio mais refringente, e nesse caso o ângulo de incidência tem que ser 90 graus, e aí do outro lado você tem um ângulo de refração máximo. Afinal das contas, pessoal, o ângulo limite de incidência é mais importante para a gente. Repara no comportamento inicial, que aí muda a configuração no sentido de propagação da luz. Para haver ângulo limite de incidência, para ter a possibilidade do ângulo limite de incidência, a passagem tem que ser do meio mais para o meio menos refringente. Não necessariamente de baixo para cima, igual no desenho que vocês estão vendo. A ideia principalmente é passar do meio onde o índice de refração é maior para o meio onde o índice de refração é menor. Do meio mais para o meio menos
para o meio refringente. Agora, é o seguinte, a ideia é, a exemplo do ângulo limite de refração, a gente abrir o ângulo de incidência, que você vai ver o seguinte, como vai passar do meio mais para o meio menos, quanto mais você abrir o raio incidente, mais o raio refratado também vai ficar aberto, e inclusive com a abertura maior do que a abertura do ângulo incidente. Isso porque na passagem do meio mais para o meio menos refringente, a velocidade da luz aumenta, e aí o ângulo com a normal também vai aumentar. A gente fala aqui do meio mais para o meio menos refringente, o raio se afasta da reta normal. De modo que você vai abrir tanto esse raio aqui, incidente, até atingir o máximo ângulo que você consegue para que ainda ocorra a refração. Esse ângulo a gente chama de ângulo limite de refração. Essa abertura do desenho aqui, ó, é o ângulo limite de refração, a gente chama de L. O ângulo limite de incidência, que a gente chama de L nesse caso. Lembrando que vai acontecer a possibilidade do ângulo limite de incidência, que é o importante para nós, quando estiver passando do meio mais para o meio menos refringente. E toda vez, pessoal, que o ângulo de incidência é o limite, o ângulo de refração vai valer 90 graus. Isso é importantíssimo para nós. Aí, aplicando a segunda lei, a segunda lei da refração, a lei de Snell, onde você vai dizer aqui, por exemplo, que N2 seno L é igual a N1 seno R, que vale 90, você vai descobrir uma relação importantíssima para a nossa aula de hoje, que é sobre como que se calcula o ângulo limite baseado nos índices de refração dos dois meios envolvidos na tua experiência. Acontece que, na verdade, você nem vai calcular o ângulo limite direto, você vai calcular o seno desse ângulo limite pela segunda lei da refração. Dá uma olhada. Considerando no nosso desenho anterior que o raio passa do meio 2 para o meio 1, o ângulo de incidência está no meio 2 e o de refração está no meio 1. Então, a gente tem a lei de Snell, N2 seno I igual a N1 seno R. Só que se o I é o limite, lembra do que eu falei, se a luz passa do meio mais para o meio menos refringente, pode acontecer a reflexão total, pode acontecer o ângulo limite, melhor dizendo, e esse ângulo limite, sendo o I o limite, é certeza que o de refração é 90. Aí fica N2 seno de limite, N1 seno de 90. Seno de 90 é 1, pessoal, e aí você vai passar só o N2 dividindo. E como a gente está considerando que o N2 é maior, você pode generalizar aqui, ó. Isso aqui é a relação que você precisa guardar para a nossa aula. Que o seno do ângulo limite é o índice de refração menor dividido pelo índice de refração maior dos dois meios que você está analisando. Notas. Para um par de meios, 1 e 2, os ângulos limites de incidência e de refração são sempre os mesmos. Por isso, indicamos pela letra L. O ângulo limite de incidência ou refração ocorre sempre no meio mais refringente, sempre. Agora, o importante para nós é calcular o ângulo limite de incidência. Para quê? Para a gente estudar esse próximo fenômeno aqui, que é o fenômeno da reflexão total. Tal fenômeno, pessoal, acontece quando a luz tenta passar do meio mais para o meio menos refringente, ou seja, o ângulo limite aqui vai ser um ângulo limite de incidência. Calculado esse ângulo limite e a incidência for num ângulo maior do que o limite, ao invés do raio passar para o outro lado, ele vai bater na superfície de separação e voltar. Ela não mas vai funcionar como se fosse um espelho, e aí todos os raios que chegarem com um ângulo maior do que o limite, eles vão bater e voltar, por isso que na sua totalidade eles sofrerão reflexão, daí o nome reflexão total. Portanto, para ocorrer reflexão total, a luz deve propagar no sentido do meio mais para o meio menos refringente e o ângulo de incidência ser maior que o ângulo limite. Aí, galera, isso aqui tem muita aplicação, né? O fenômeno mais comum a respeito das reflexões totais são os fenômenos que envolvem as miragens, né? Que normalmente são vistos em desertos quentes ou desertos gelados. O fenômeno da Fata Morgana também, que é quando em regiões mais frias a parte inferior é refletida no ar frio que está próximo à Terra, e aí parece que o chão está sendo refletido nas nuvens, é o fenômeno da Fata Morgana. O fenômeno da reflexão total também originou uma das histórias mais famosas sobre navegações, que é do holandês voador, né, que era
um navio que conseguia navegar ao longe e a impressão que se tinha é que ele ficava fora da água, justamente por causa do fenômeno da reflexão total, da reflexão do ar. A luz se propaga em velocidades diferentes dependendo da temperatura do ar, então por isso que a gente tem essas impressões. E mais diretamente envolvido com a gente, principalmente a questão da fibra ótica, né? As fibras óticas, que servem muito para transmissão de dados, elas funcionam baseadas em fenômenos de reflexão total. Hora de aplicar nos exercícios, vamos lá. Número 1, ao meio-dia, a areia de um deserto recebe grande quantidade de energia vinda do Sol. Aquecida, essa areia faz com que camadas de ar mais próximas fiquem mais quentes do que as camadas de ar mais altas. E aí, pessoal, só para registrar, o índice de refração do ar ele varia com a temperatura, sendo que quanto mais quente o ar, menor é o índice de refração. Então, a luz que está vindo do coqueiro aqui, por exemplo, ela pode passar do ar frio para o ar quente. O ar frio é mais refringente que o ar quente, possibilitando, assim, a formação de ângulo limite de incidência. Essa variação de temperatura altera o índice de refração absoluto do ar e contribui para a ocorrência de miragens no deserto, como esquematizado na figura. A luz incide na superfície de separação entre ar frio e ar quente. A parte da luz que incide formando um ângulo maior que o limite, reflete indo para o olho do sujeito aqui, que tem a impressão que está enxergando o coqueiro refletido no chão, como se fosse um espelho. Para explicar esse fenômeno, um professor apresenta aos seus alunos o esquema da figura 2, que mostra um raio de luz monocromática partindo do topo de uma palmeira, dirigindo-se para a areia e sofrendo refração rasante na interface entre as camadas de ar B e C. Refração rasante é porque, passando da camada B para a camada C, o ângulo de refração aqui vale 90. Para mim é mais interessante marcar esse 90 aqui embaixo. Então, eu tenho ar e ar, só que as temperaturas são diferentes. A região A está mais fria que a B e a B mais fria que C. E aí, como o índice de refração do ar frio é maior, na hora que passa da camada A, que é mais fria que a camada B, o ângulo aumenta. Olha aqui, ó. Aumentou, mas ainda aconteceu a refração um pouco longe do seu limite. Nesse caso aqui, ó, esse ângulo aqui é o ângulo limite de incidência da interface entre B e C. Posso marcar ele aqui. Sabendo-se que nesse esquema as linhas que delimitam as camadas de ar são paralelas entre si, que NA, NB e NC são índices de refração absoluto das camadas A, B e C, e sendo alfa o ângulo de incidência do raio na camada B, aí eu chamei de L aqui, mas seria o alfa, o valor de seno de alfa é. Bom, nesse caso, o alfa, ângulo de incidência entre as regiões A e B. Vamos chamar de beta o ângulo de refração de A para B. Aplicando a lei de Snell aqui, de A para B, eu posso falar que o NA vezes seno alfa é igual a NB seno beta. NA seno alfa é igual a NB seno beta. Na superfície de separação entre B e C, levando em consideração o raio que passou aqui, ó, com o ângulo de 90, eu posso falar que NB seno beta é igual a NC seno de 90. E aí, seno de 90 valendo 1, eu posso dizer, por exemplo, que NB seno B é igual a NC. E aí, se eu fizer a substituição, por exemplo, se NB seno beta é NC e NB seno beta também é NA seno alfa, eu posso igualar essas duas, dizendo que seno NA vezes seno alfa é igual a NC. Como ele perguntou o seno do alfa, por isso que eu estou fazendo essas substituições para o seno do alfa aparecer, eu posso jogar o NA para cá dividindo, dizendo que seno do alfa é NC dividido por NA, resposta a letra E. Número 2. Em caso de incêndios em copas de árvores de grandes proporções e em locais de difícil acesso, são usados aviões e helicópteros especialmente construídos ou adaptados para combater esse tipo de incêndio. O primeiro êxito do combate aéreo a incêndio ocorreu em 1950 no Canadá, quando um avião Beaver monomotor lançou bombas de água, bolsas de papel e plástico de 14 litros cada uma, em grupos de 6 a 8 por vez, sobre incêndio florestal,
retardando a sua propagação até que as equipes de terra conseguissem sua extinção total. O índice de refração absoluto do ar nas proximidades da superfície da Terra varia de forma contínua com a altitude e depende, entre outros fatores, da temperatura. Na prática, a variação do índice de refração absoluto pode ser aproximada usando-se um modelo de camadas, como ilustrado na figura precedente, em que foram consideradas 3 regiões a partir do solo, uma de queimada, de ar quente e a outra de ar frio. Na figura L1, L1 corresponde a um raio de luz que atravessa a região de ar frio e incide, com ângulo alfa igual a 30 graus, na interface entre as regiões de ar frio e ar quente. Nesse modelo, a razão entre os índices de refração absolutos das regiões de ar frio e de ar quente é igual a 2. Só um minuto. Aqui a gente pode fazer o seguinte. Ó. Esse ângulo aqui, o exercício está falando que é de 30 graus, é o ângulo de incidência do raio que percorre o ar frio para passar por ar quente. Esse raio incidente forma com a superfície de separação um ângulo de 30. Porém, o ângulo que me interessa é aqui, ó, o ângulo que esse raio vai formar com a reta normal na superfície no ponto de incidência. Como reta normal é perpendicular, eu tenho certeza que aqui valendo 30, aqui vai valer 60. Então, nesse caso, na passagem do ar frio para o ar quente, eu tenho um ângulo de 60 graus. E outro detalhe, olha aqui. Ele está dizendo que os índices de refração o absoluto nas regiões do ar frio para o ar quente, ou seja, do índice maior para o índice menor, vale 2. Quer dizer que o índice de refração do ar frio é o dobro do índice de refração do ar quente. Assinale a opção que indica o comportamento correto do raio de luz L1 ao atingir a interface entre as regiões de ar frio e ar quente. Eu preciso saber, por exemplo, se aquele ângulo de 60 graus que eu acabei marcando para vocês no desenho original, se ele é um ângulo limite de incidência, porque está passando do ar frio para o ar quente, existe a possibilidade do ângulo limite de incidência, porque está passando do meio mais para o meio menos refringente. Então, eu preciso calcular quanto vale o ângulo limite entre essas duas interfaces para eu poder concluir a respeito desse ângulo de 60 graus. Para calcular o ângulo limite entre as regiões de ar quente e ar frio, eu vou fazer que o seno do ângulo limite é o índice menor dividido pelo índice maior. O índice menor é do ar quente, o índice maior é do ar frio. Como no enunciado tinha falado que a razão entre eles do frio para o quente era 2, do quente para o frio é o inverso, é meio. Então, o seno do ângulo limite é meio, isso quer dizer que o ângulo limite é de 30 graus. Lembra no desenho original que nós concluímos que o ângulo de incidência é de 60 graus? Portanto, esse ângulo limite sendo de 30 graus e a incidência sendo de 60 graus, a gente faz a seguinte conclusão. O ângulo limite maior que o ângulo de incidência maior que o ângulo limite força o raio a bater aqui e voltar, a sofrer reflexão total. Por isso que a nossa resposta vai ser a letra D. Né? Aqui ele justifica dizendo que lá valia 30 e descobriu aquele ângulo de 60 que a gente já tinha descoberto. Como o ângulo de incidência maior, é 60, maior que o ângulo limite 30, vai haver reflexão total, resposta a letra D. Número 3. Considere um raio de luz monocromática incidindo perpendicularmente em uma das faces AB de um prisma de secção reta triangular. Esse raio, aliás, ele vai bater aqui e passar direto, né? Na primeira face ele passa direto. Cujos lados são de mesmo tamanho. Opa, esse triângulo aqui, ó, é um triângulo equilátero, importantíssimo para a gente saber disso. Suponha que o prisma está mergulhado no ar e possui índice de refração absoluto N. Obtenha a condição sobre N para que haja emergência do raio de luz apenas pela face AC, desculpa. Ou seja, esse raio deve entrar aqui, ele vai incidir mais ou menos aqui nesse ponto e ele não pode passar para o outro lado. Ele tem que bater aqui e refletir, ou seja, sofrer reflexão total na superfície BC e atravessar pela superfície AC. Considere que o índice de refração do ar vale 1. Pessoal, tem um desenho aqui um pouco maior do que a figura original. Vocês podem usar a figura original, mas se precisar pode desenhar um triângulo maior. Detalhes, está dizendo que o triângulo tem lados iguais e, portanto, ele é um triângulo equilátero
3 ângulos de 60 graus que a gente vai ter que descobrir. O detalhe é que essa incidência perpendicular faz a gente acreditar que esse raio vai passar direto e sofrer uma incidência no ponto aqui, ó, da face BC. E aí, como aqui vale 90 graus, aqui 60 graus porque o triângulo é equilátero, aqui vai valer 30. E a normal forma 90 graus, então a incidência aqui vai ser de 60 graus. Ou seja, esse ângulo de 60 tem que ser maior do que o ângulo limite, porque ele tem que bater aqui e refletir para passar de novo para o ar, de acordo com o enunciado, pela superfície AC. Aí, esse ângulo de 60 graus sendo incidência e dando reflexão total, tem que ser um ângulo de reflexão de 60 e ele vai passar para o outro lado na superfície AC. Então, assim, sendo o ângulo limite L, como é que a gente vai calcular esse ângulo limite, né? Dividindo o índice menor pelo índice maior. O ângulo de incidência tem que ser maior do que o ângulo limite para ocorrer reflexão total e ele não passar para o ar aqui na superfície BC, bater aqui e emergir pela superfície AC. Se o seno do ângulo de incidência tem que ser maior, se o ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo limite, o seno do ângulo de incidência tem que ser maior que o seno do ângulo limite. Ou seja, o seno de 60 tem que ser maior que o seno do ângulo limite, que é o índice do ar dividido pelo índice do prisma. Seno do ângulo limite, seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Aí tem que ser maior do que 1 sobre n. Se eu trocar de lado aqui, o n tem que ser maior que 2 sobre raiz de 3. Racionalizando, o n tem que ser maior que 2 raiz de 3 sobre 3. Olha o que ele queria. Ó. Obtenha a condição sobre o n para que isso aconteça. A condição sobre o n é essa. O índice de refração absoluto do prisma tem que ser maior que 2 raiz de 3 sobre 3. Número 4. A Vitória Régia é uma flor da Amazônia que tem forma de círculo. Tentando guardar uma pepita de ouro, um índio a pendurou em um barbante, prendendo a outra extremidade bem no centro de uma Vitória Régia de raio meio metro, dentro da água de um lago amazonense muito calmo. A Vitória Régia vai funcionar como uma boia, espertinho o índio, né? Considerando-se o índice de refração absoluto do ar igual a 1, o da água Na e o comprimento do barbante, depois de amarrado no centro da flor e solto de meio metro, pode-se afirmar que o valor mínimo de Na, de modo que o lado de fora do lago ninguém consiga ver a pepita de ouro, é... Olha só, a gente vai ter que imaginar a vista lateral dessa Vitória Régia aí, com a pepita de ouro pendurada pelo seu centro. Se ao invés de você olhar essa Vitória Régia por cima, igual está na foto, olhar de lado, aqui vai ser o começo dela e aqui vai ser o final. Então, daqui até aqui é o diâmetro da Vitória Régia. Como ele falou que o raio dela era meio metro, então eu tenho 50 centímetros de cada lado. Esse aqui vai ser o barbante que vai guardar a pedra, que vai ficar pendurada aqui. O que acontece? Esse raio de luz que a pedra de ouro reflete, ele vai ter a tendência de passar pelo limite aqui da Vitória Régia, porém, para ninguém enxergá-lo, aqui tem que ser uma refração rasante, ou seja, um ângulo de 90 graus aqui. Ó. Se tem que acontecer um ângulo de refração de 90 graus, o ângulo de incidência aqui é o ângulo limite, né, que dá para a gente, inclusive, calcular, porque no final das contas, vamos lá, ó, se aqui é 50 centímetros e ele falou que o barbante também vai ter 50 centímetros, esse triângulo aqui que vai ser formado, além de triângulo retângulo, ele é isósceles. Então, eu vou ter ângulo de 45 aqui e ângulo de 45 aqui. A gente pode até marcar. Então, aí, 2 ângulos de 45. Aí, como essa normal aqui também forma 90 graus, o ângulo limite aqui também vai ser de 45. Então, eu tenho certeza que para fazer o seno do ângulo limite, índice de refração do ar dividido pelo índice de refração da água, é o menor dividido pelo maior, e o ângulo limite necessariamente é 45, então seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, 1 sobre Na, multiplicando cruzado e isolando, o Na é 2 sobre raiz de 2, que se você racionalizar vai dar raiz de 2, a resposta, letra C. Número 5, as fibras ópticas são longos fios finos, fabricados com vidro ou materiais poliméricos, com diâmetros da ordem de micrômetros até vários milímetros, que tem a
capacidade de transmitir informações digitais na forma de pulso de luz ao longo de grandes distâncias, até mesmo ligando os continentes através dos oceanos. O modo de transmissão de luz através de fibra ocorre pela incidência de um feixe de luz em uma das extremidades da fibra, que ocorre por meio de sucessivas reflexões. As aplicações das fibras óticas são bastante amplas nas telecomunicações e outras áreas, como medicina, por exemplo. Uma vantagem importante da fibra ótica, em relação aos fios de cobre, é que nela não ocorre interferência eletromagnética. E, além disso, pessoal, quando o pulso que vai percorrer o fio, ele vai incidir aqui, entrar no fio, com um ângulo calculado e definido anteriormente, como sendo um ângulo maior que o ângulo limite da superfície, ele vai sofrer múltiplas reflexões totais internamente, não vai haver perda na sua propagação. Supondo-se que uma fibra óptica se encontra imersa no ar, de índice 1, e que o índice de refração absoluto da fibra óptica é igual a raiz de 3 meios, calcule o maior ângulo de incidência aí de um raio de luz em relação ao eixo da fibra, para que ele seja totalmente refletido pela parede cilíndrica, ou seja, que ocorra reflexões totais. Levando em consideração a fibra ótica de forma cilíndrica, o ângulo de entrada aqui, o ângulo I, o ângulo de refração já dentro do material da nossa fibra, a reta normal aqui como se fosse o eixo do cilindro, formando 90 graus aqui aqui que vai ser importante, ó, o raio que entrou na fibra, ele vai incidir aqui no ponto. Com a normal, ele vai formar um ângulo maior do que o ângulo limite, e aí ele vai refletir. Aqui vai acontecer de novo e vai acontecer isso até o final, certo? Aplicando a lei de Snell aqui nessa primeira face, eu vou fazer N do ar vezes seno de 90, né? Aliás, na primeira face não, aqui, né? Para calcular o seno do ângulo limite. Vamos dizer que aqui seja o ângulo limite. N, que é o índice de refração da fibra, seno do alfa igual a N do ar seno de 90, porque aí a gente está no limite, né? Aí a gente fala que o raio refratado é rasante. Seno de 90 é 1, o índice do ar também é 1. O índice de refração do material da fibra é raiz de 3 meios. E aí eu vou passar para o outro lado dividindo e inverter. Então, seno do alfa, ele vale raiz de 2/3. E aí o principal para nós é o seguinte, o exercício está perguntando o I, né? E a gente calculou esse alfa. E aí vai fazer muita diferença para a gente, por exemplo, saber que esse R aqui, ó, ele vale 90 menos alfa, para a gente poder levar isso em consideração. Outra coisa, lá na frente eu vou precisar do cosseno do alfa também, então eu vou calcular ele aqui pela relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. O seno eu calculei aqui, que elevado ao quadrado a raiz vai desaparecer, eu isolo para o outro lado, o cosseno ao quadrado vai dar 1/3. E aí se eu fizer a raiz quadrada de 1/3, vai ficar a raiz de 1, que é 1, raiz de 3, que é 3. Guarda esse valor de cosseno. Lá naquela primeira entrada, eu vou fazer índice do ar seno I igual a índice da fibra seno R. Só que o R vale 90 menos alfa. E eu estou fazendo isso tudo porque eu trabalhei com o ângulo alfa. Além do que, pessoal, 90 menos alfa é o complemento do ângulo alfa. O seno do complemento é igual ao cosseno do ângulo. Então, eu posso trocar a lei de Snell por N do ar seno I, N cosseno do alfa. E eu calculei o cosseno do alfa aqui. Então, N do ar é 1, seno do I eu não sei. N do material da fibra, raiz de 3 meios. Cosseno do alfa, eu acabei de calcular ali em cima, 1/3. 1 sobre raiz de 3. E aí, como aqui é 1 vai desaparecer, vai ficar só o seno do I mesmo, eu dividi uma raiz para cada. Posso cortar essa raiz com essa. Aí vai ficar 1 sobre raiz de 2, que se eu racionalizar vai dar raiz de 2 sobre 2. Seno do I igual a raiz de 2 sobre 2, então o I vale 45, que é a nossa resposta. Assim a gente finaliza esse módulo. Próxima aula a gente vai falar um apanhado aí sobre dióptro, lâminas de faces paralelas, o prisma óptico. E antes da gente finalizar aqui, como a aula foi muito comprida, a ideia de resumir aqui é importante. Eu tenho ângulo limite de refração quando a incidência é rasante, e aí eu tenho o ângulo limite do outro lado.
Quando eu tenho um ângulo limite de incidência, eu tenho a incidência com o ângulo limite e a refração rasante, que é o inverso. E aí, para calcular esse ângulo limite, eu uso o seno dele igual a índice menor dividido pelo índice maior. E quando esse ângulo limite é conhecido e a incidência ocorre maior do que esse ângulo limite, ocorre a reflexão total. Lembrando que existe essa possibilidade sempre na passagem do meio mais para o meio menos refringente. Até a próxima, pessoal.